Encerrar a guerra para Zelensky significaria consequências muito negativas para ele, mas não para os ucranianos. Nesse sentido, fica claro que Zelensky não é o mesmo que a Ucrânia ou os ucranianos, pois seus interesses são, na verdade, muito diferentes dos interesses dos ucranianos e da Ucrânia como Estado. Acho que, por essa razão, ele quer prolongar a guerra o máximo possível e permanecer no poder o máximo de tempo possível, porque, caso contrário, não apenas sua liberdade, mas até mesmo sua vida poderiam estar em perigo se ele fosse novamente alvo de facções de extrema-direita ou de outros grupos na Ucrânia. Pessoas são mortas, são sequestradas. Há muitos vídeos, e isso é totalmente ignorado pela mídia ocidental e pelos políticos ocidentais que afirmam apoiar a Ucrânia e os ucranianos. Mas, na verdade, é o contrário. Considero isso uma política muito anti-ucraniana, porque é claro que não é isso que os ucranianos querem. Isso tem um efeito muito negativo sobre os ucranianos, embora seja benéfico para Zelensky, e é por isso que ele é apoiado pelo Ocidente. Olá, pessoal. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o grande prazer de receber o Dr. Ivan Khachanovsky, um acadêmico ucraniano-canadense da Universidade de Ottawa. Os dois livros mais recentes do professor Khachanovsky, A Guerra Rússia-Ucrânia e Suas Origens e O Massacre da Maidan, estão no topo da minha lista de recomendações. Sua pesquisa inovadora revela como a Ucrânia se tornou um Estado cliente dos Estados em 2014, após o golpe da Maidan. Faça um favor a si mesmo e leia esses dois livros para descobrir o que a narrativa oficial tenta, com muito esforço, esconder. Professor Khachanovsky, bem-vindo de volta. É um prazer enorme tê-lo novamente no programa. Obrigado pelo convite e por recomendar meus livros. Eles são de acesso aberto, disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa que queira ler, baixar, compartilhar ou republicar. Recentemente, houve uma tradução francesa do meu livro sobre o massacre da Maidan. E também há uma tradução alemã desse livro, assim como uma tradução alemã do meu livro sobre a guerra russo-ucraniana. Outras traduções estão em andamento. Acho que eles já ultrapassaram mais de 1 milhão de visualizações e downloads online, o que é bastante incrível para publicações acadêmicas como essas. Com certeza. Vou colocar os links dos dois livros na descrição do vídeo abaixo para que nossos espectadores possam baixá-los. Também vou incluir o link do seu perfil no X, antigo Twitter. Eu te sigo e você é muito ativo por lá, então é realmente útil acompanhar suas atualizações sobre a Ucrânia e as negociações de paz. Vou incluir tudo isso na descrição abaixo. Sabe, neste momento os Estados Unidos estão envolvidos não apenas em uma guerra, sua guerra por procuração contra a Rússia por meio da Ucrânia, mas também agora são beligerantes em uma nova guerra contra o Irã. Então, neste ponto, talvez seja justo dizer que ambas as guerras são guerras de Trump, apesar de ele ter feito campanha com plataformas pró-paz e contra intervenções estrangeiras. Com relação à guerra na Ucrânia, há tantas coisas que eu gostaria de discutir com você hoje, como o status das negociações de paz e a brutal mobilização forçada pelo regime de Zelensky em toda a Ucrânia. Homens estão literalmente se escondendo. Também gostaria de falar sobre o que Zelensky realmente busca, quando 4 anos após o início desta guerra, ele ainda se recusa a ceder os 4 oblasts. Vamos começar com um artigo realmente revelador que foi publicado recentemente na Foreign Affairs. O artigo se intitula A Ucrânia está perdendo a guerra. Com Moscou aproveitando sua vantagem, Kiev deveria trocar território por paz. Na minha opinião, foi muito chocante ver essa simples verdade em um veículo ocidental. Professor Khachanovsky, o senhor acha que a maioria dos ucranianos preferiria um acordo negociado neste momento ou que eles prefeririam continuar a guerra?
Acho que foi uma revelação importante o fato de este artigo ter sido publicado na revista Foreign Affairs, porque a mídia ocidental tem sido uma das maiores entusiastas dessa guerra. Ela frequentemente deturpou a guerra e suas origens. Analisei essa deturpação e as narrativas promovidas pelos governos ocidentais, russos e ucranianos na mídia sobre esse conflito, e como elas foram distorcidas por diversos motivos, especificamente políticos. A mídia ocidental, que supostamente devia ser livre, na verdade apresentou uma visão baseada nas posições dos governos ocidentais e ucranianos, e não na realidade. Eles afirmaram que a Ucrânia estava vencendo a guerra desde o início. Agora estão dizendo novamente que a Ucrânia não foi derrotada, que não está sendo derrotada, que há um impasse, ou que a Ucrânia está avançando e ainda pode derrotar a Rússia. Mas eu acho que ficou claro, desde o começo desse conflito, algo que mencionei em minhas postagens nas redes sociais, publicações e entrevistas à mídia, que a Ucrânia não conseguiria vencer essa guerra porque a Rússia tem uma vantagem militar sobre a Ucrânia. E mesmo depois que esta guerra se tornou uma guerra por procuração, com o apoio dos países ocidentais que forneceram armas e inteligência militar à Ucrânia, e ainda o fazem, eles também ofereceram apoio econômico. Isso significa que a guerra foi prolongada por muito mais tempo, agora por mais de 4 anos. A Ucrânia não teria sido capaz de conter a Rússia ou, novamente, travar esta guerra por tanto tempo sem o apoio ocidental. Portanto, esse reconhecimento no artigo é basicamente o que qualquer pessoa racional, que acredita em evidências e não em propaganda, teria acreditado desde o início deste conflito. Mas eu acho que, em termos das opiniões dos ucranianos, essa também é uma questão importante que examino no meu livro sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e suas origens. Na verdade, não é fácil saber o que os ucranianos pensam sobre esse assunto, porque não há liberdade de expressão na Ucrânia. Os ucranianos têm medo de dizer qualquer coisa que vá contra a linha do governo. Não existe mídia livre. Há um único maratona de televisão, que é basicamente propaganda governamental, transmitida sem parar em todos os canais. Eles só falam sobre a vitória da Ucrânia. Eles falam sobre a derrota da Rússia e coisas do tipo, o que novamente tem muito pouca credibilidade. Mas muitas pessoas não têm alternativa, especialmente as mais velhas ou aquelas que vivem fora das cidades. Elas simplesmente precisam depender dessa maratona televisiva como sua única ou principal fonte de informação. Portanto, elas não conseguem realmente saber qual é a situação real, o que é muito difícil para a Ucrânia. Nesse sentido, também não considero as pesquisas de opinião pública confiáveis, porque as pessoas não podem expressar livremente suas opiniões sobre esse assunto. Essas pesquisas de opinião pública também são limitadas em relação ao número de pessoas que conseguem realmente alcançar. Os ucranianos em Donbass e em outras regiões da Ucrânia que estão ocupadas ou anexadas pela Rússia não podem expressar suas opiniões sobre esse assunto. Acho que isso também se aplica a muitos refugiados que fugiram da Ucrânia para outros países. Não apenas para países ocidentais como Polônia, Eslováquia, Hungria ou Romênia, mas também para a Rússia. Há um número muito grande de ucranianos que fugiram da guerra para a Rússia. Portanto, suas opiniões não são refletidas na mídia, nem nas pesquisas de opinião pública. Elas são regiões historicamente pró-Rússia, especialmente Donbass. Isso se aplica a Donbass, a região, não apenas a cidade. De acordo com uma pesquisa de opinião pública que encomendei na primavera de 2014, que foi na verdade a última realizada antes de a guerra tornar tais levantamentos impossíveis em Donbass, a pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou que uma maioria absoluta das pessoas ali apoiava várias formas de separatismo, incluindo a secessão da Ucrânia e a adesão à Rússia.
Eles também apoiavam, alguns deles apoiavam, a autonomia, uma autonomia unilateral dentro de uma Ucrânia federal, o que foi rejeitado pelo governo ucraniano na época e continua sendo rejeitado até hoje. Portanto, acredito que com base nas pesquisas de opinião pública realizadas antes da guerra, que eram confiáveis, muito mais confiáveis do que o que temos agora, e também com base na minha pesquisa sobre esse tema, em um livro que publiquei a partir da minha dissertação sobre as visões ucranianas a respeito dessas questões, no livro intitulado Cleft Countries, Regional Political Divisions and Cultures in Post-Soviet Ukraine and Moldova. Então posso dizer que, na verdade, em Donbass, é muito provável que a maioria das pessoas lá apoie a adesão à Rússia. Elas têm atitudes pró-Rússia, apoiaram a anexação dessa região da Ucrânia pela Rússia. Nesse caso, as opiniões das pessoas em Donbass são, acredito, favoráveis à retirada das forças russas da parte restante de Donbass e ao fim desta guerra. Como elas apoiam a política do governo russo, a maioria delas, embora também haja um número significativo que discorda e apoia a posição do governo ucraniano, ainda assim, a maioria em Donbass mantém essa visão. Essa é a conclusão da minha pesquisa. Mas, em relação às opiniões de outros ucranianos em outras regiões da Ucrânia, é mais difícil dizer a partir dessa perspectiva, porque, novamente, como mencionei, as pessoas não conseguem expressar isso. E mesmo que conseguissem, se fossem questionadas sobre isso, mesmo que dissessem publicamente, nas redes sociais ou em pesquisas de opinião, poderiam enfrentar perseguição por fazê-lo. Isso ocorre porque é contra a lei ucraniana apoiar publicamente concessões ou mudanças territoriais. Portanto, isso significa que as pessoas podem ser presas, processadas ou enfrentar uma variedade de outras consequências negativas, incluindo ataques da extrema-direita, denúncias por parte de vizinhos e até acusações criminais. Por essa razão, muitas pessoas não conseguem dizer isso, mesmo que tenham essa opinião. Elas não podem se expressar publicamente, porque isso poderia ter consequências muito negativas para elas. Um exemplo é que há cerca de 2 anos, havia 2 blogueiros ucranianos populares que não publicavam nada sobre política ou sobre a guerra na Ucrânia, a guerra russo-ucraniana, mas sim sobre outros temas como beleza, música e assim por diante. Eles pediram um acordo pacífico para encerrar a guerra, e depois disso, um deles teve que fugir para a Espanha porque foi ameaçado por pedir paz e o fim do conflito. Tornou-se muito perigoso para ele. Então ele fugiu da Ucrânia para a Espanha ilegalmente, cruzando a fronteira novamente. Outra blogueira, também muito popular na Ucrânia, teve que fazer um pedido público de desculpas e declarar que apoiava a guerra até a vitória, depois de ter sido visitada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Ela admitiu que, basicamente, depois de conversar com o Serviço de Segurança, mudou de opinião. Este é apenas mais um exemplo. As pessoas nem sequer podem dizer isso nas redes sociais. O mesmo vale para aqueles que tentam expressar essa opinião em pesquisas de opinião pública, que agora são realizadas por telefone. Muitas pessoas simplesmente têm medo de compartilhar essa opinião. Mas acredito que, na verdade, há uma maioria de pessoas que apoia o fim da guerra. E se soubessem a real situação na linha de frente, apoiariam encerrá-la, porque não há possibilidade real de vencer essa guerra. Cada dia desta guerra traz apenas mais consequências negativas, mais soldados ucranianos mortos, e não há nenhuma possibilidade real de mudar o resultado. Estava claro desde o início que a Ucrânia seria derrotada. A única questão é quanto e que tipo de derrota haverá para a Ucrânia. Uma resolução pacífica desse conflito era possível em Istambul. Em março de 2022, houve negociações entre a Rússia e a Ucrânia e existia uma possibilidade real de encerrar a guerra como parte de um acordo de paz. Isso poderia ter dado à Ucrânia a oportunidade de acabar com a guerra,
salvar a vida de mais de 100 mil soldados ucranianos, talvez até mais, além de muitos civis, e evitar a destruição da infraestrutura energética e outros tipos de danos ao país. Mas Zelensky se recusou a fazer tal acordo de paz sob pressão dos países ocidentais, especificamente do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, do governo Biden e de outros governos europeus. E o mesmo se aplica agora. Acho que uma situação semelhante existe hoje. Embora Trump defenda publicamente uma resolução pacífica desse conflito, não há pressão real dele sobre Zelensky. Em vez disso, há um apoio contínuo à guerra por parte da União Europeia e do Reino Unido. Eles falam publicamente sobre paz, mas na realidade estão lutando contra a Rússia novamente, tentando enfraquecê-la ou fazer exigências que jamais seriam aceitáveis para a Rússia. E isso significa, novamente, coisas como pagar reparações ou enviar forças de paz e assim por diante. O que quer dizer que estão tentando torpedear uma solução pacífica para esse conflito. Além disso, nos Estados Unidos, há uma facção significativa tanto de republicanos quanto de democratas que apoia a continuação dessa guerra, porque para eles é uma boa oportunidade de enfraquecer a Rússia. Eles usam a Ucrânia e os ucranianos como instrumentos para lutar contra a Rússia e enfraquecê-la sem sacrificar a vida de soldados americanos. Agora é possível ver o quão perigosa essa situação se tornou no caso do Irã. Mas para eles, essa é a melhor opção. Usar a Ucrânia e os ucranianos para enfraquecer novamente a Rússia, sem entrar em confronto direto com ela, que é uma grande potência nuclear. As negociações de paz foram supostamente suspensas devido à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Mas está claro que a guerra no Irã não é o principal obstáculo. A verdadeira questão é a incapacidade de todas as partes, todos os atores, de chegar a um acordo aceitável para todos os envolvidos. E como você acabou de mencionar, a Europa está tentando cada vez mais se afirmar como um ator-chave nessas negociações. Ao dizer Europa, refiro-me principalmente à União Europeia, que está realmente tentando enquadrar qualquer acordo de paz como uma derrota para a Ucrânia e uma grande vitória para a Rússia, quando na verdade a paz seria uma vitória para todos os lados, especialmente para a Ucrânia, um país já devastado e claramente incapaz de vencer militarmente. Mas o que você acha da pausa nas negociações de paz neste momento? Acho que uma resolução pacífica desse conflito é a melhor opção para a Ucrânia. A forma como essa guerra é retratada como algo benéfico para a Ucrânia, como se fosse boa para o país, não vem da realidade, vem dos políticos ocidentais e de seu próprio interesse em continuar a guerra. Eles continuam afirmando que a Ucrânia pode derrotar a Rússia e assim por diante. Também disseram que o acordo de paz proposto e tornado público pelo governo e pela mídia ucranianos, após a reunião entre Trump e Putin em Anchorage, no Alasca, para resolver a guerra pacificamente, era basicamente uma capitulação da Ucrânia. Mas capitulação não é o que se vê nessa proposta de resolução pacífica do conflito. Era apenas um esboço de um acordo de paz que poderia realmente mudar a situação no terreno. Acho que Trump aceitou esse tipo de compromisso e Putin também concordou com ele como parte de um acordo de paz para encerrar a guerra. Portanto, havia uma possibilidade real de uma resolução pacífica do conflito após a reunião entre Donald Trump e Putin no Alasca. Mas por vários motivos, as negociações agora chegaram a um impasse. Para Zelensky, é vantajoso continuar a guerra. Ele permanece no cargo mesmo após o término de seu mandato presidencial. Não há eleições, e ele continua recebendo apoio político dos países ocidentais, especialmente da União Europeia, do Reino Unido e até de Donald Trump, que ainda fornece armas a Zelensky e às suas forças militares, além de informações de inteligência
para atingir posições e infraestruturas militares russas, incluindo instalações de petróleo e até petroleiros que foram atingidos pelas forças ucranianas. Tankers which were hit by again Ukrainian forces, and this is, I think, kind of E este, eu acho, um momento crucial nessas negociações de paz, porque é uma chance real agora, de acabar com esta guerra. Trump prometeu que queria encerrá-la por meio de negociações, e ele tem o poder de fazer isso usando sua influência sobre Zelensky, cuja dependência, ou quase total dependência, do apoio econômico e militar ocidental continua. Esse apoio ainda é fornecido diretamente pelos Estados Unidos, que também repassam informações de inteligência sobre alvos a serem atingidos, e há outros tipos de apoio vindos dos Dastioles e de países ocidentais também. E como a Ucrânia é um estado cliente dos Estados Unidos, os estadunidenses têm muita influência sobre Zelensky para basicamente dizer a ele que aceite o acordo de paz e encerre esta guerra. Mas Zelensky se recusou a fazer isso. Nesse ponto, ele continua afirmando que não haverá compromisso territorial com a Rússia. Como parte desse acordo de paz, ele diz que não retirará as forças da parte restante de Donbas, porque há aproximadamente 200 mil pessoas vivendo nessa área que ainda não está ocupada pela Rússia. Mesmo assim, a Rússia, ao contrário dessa região, que era uma área separatista, está envolvida em uma guerra civil ali desde 2014, juntamente com intervenções militares russas em apoio aos separatistas. Ainda assim, Zelensky se recusa a se retirar, dizendo que faz isso para apoiar os ucranianos em Donbass. He does this to support Ukrainians in Donbass, but as I said before, actually public. Mas como eu disse antes, as pesquisas de opinião pública antes de 2014 mostravam que a maioria das pessoas em Donbass apoiava várias formas de separação da Ucrânia. Portanto, neste caso, não se trata realmente de apoiar os ucranianos em Donbass. É algo muito diferente. E por essa razão, acredito que as negociações de paz estão agora em um impasse. Porque Trump simplesmente não quer usar sua influência sobre Zelensky para fazer com que uma resolução pacífica dessa guerra aconteça, mesmo tendo a capacidade de fazê-lo. Acho que ele faz isso por vários motivos. Um deles político, porque há uma forte facção, tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata, assim como em outros países, membros da OTAN, como o Reino Unido, a França e a Alemanha, que quer continuar essa guerra para enfraquecer a Rússia. Então, nesse caso, ele não quer pressionar Zelensky a encerrar o conflito, mesmo tendo a capacidade de fazê-lo. E isso poderia ser feito não por meios ilegais, como a tentativa de sequestro de Maduro na Venezuela, que foi feita por Trump, ou o assassinato de líderes no Irã, ou a mudança de regime em Cuba, que Trump defendeu abertamente. Mas, novamente, isso não é realmente possível aqui. Não acho que isso vá acontecer no caso de Zelensky. No entanto, existe a possibilidade de usar as eleições, basicamente apenas convocar eleições na Ucrânia, o que poderia levar a uma mudança de governo. Então, pessoas dispostas a assinar um acordo de paz e encerrar a guerra poderiam substituir Zelensky. And to end this war might replace Zelensky, or he can be also replaced by parliament. Ou ele também pode ser substituído pelo parlamento, se for possível. Porque, na verdade, de acordo com a Constituição ucraniana, o sistema político é parlamentar presidencial, no qual o parlamento tem mais poder do que o presidente. Mas agora Zelensky, basicamente ele assumiu poderes que não estão na Constituição. Ele colocou o parlamento sob seu controle, dissolveu o Tribunal Constitucional, exilou o chefe do Tribunal Constitucional da Ucrânia. Então, não há divisão de poderes. E Zelensky basicamente se tornou o ditador de fato da Ucrânia. E assim ele consegue, de certa forma, sem qualquer oposição real na Ucrânia, continuar essa guerra, porque ninguém é capaz de desafiá-lo. E eu acho que, nesse caso, isso também tem consequências muito negativas para a Ucrânia, porque não há uma oposição real e há pouca chance de que ele possa ser substituído novamente. Mas a Ucrânia é muito pequena, então acho que essa também é uma situação muito difícil, especialmente agora, porque a atenção do mundo
e de Trump se deslocou da Ucrânia para, primeiro, Israel e a guerra em Gaza, e agora para a guerra no Irã, que foi iniciada pelos Estados Unidos e por Israel. E agora, novamente, é o conflito mais importante em termos de atenção da mídia. Mesmo assim, se você observar a importância do conflito de uma perspectiva global e histórica, a guerra na Ucrânia é muito mais importante, muito mais significativa, porque envolve países muito maiores, com consequências muito mais sérias. Potencialmente, não apenas para a Ucrânia, mas para muitos outros países ao redor do mundo. E essa guerra também é uma guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia, não apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há também uma continuação da guerra civil em Donbass, que quase nunca é noticiada pela mídia. Por exemplo, recentemente houve um relato de um funcionário ucraniano que afirmou que 1 em cada 6 pessoas que são prisioneiras de guerra sob custódia ucraniana, ou seja, das forças russas, é na verdade cidadã da Ucrânia. Então isso significa que essas são pessoas de Donbass e da Crimeia, e em menor grau de outras regiões próximas à Rússia. E elas estão lutando ao lado russo. Portanto, isso não é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas também ainda uma guerra civil que continua na Ucrânia desde 2014. Na Ucrânia, é ilegal dizer que há ou houve uma guerra civil. Eles afirmam que esta tem sido uma guerra com a Rússia desde 2014. Mas acho que é quase imediatamente claro que a guerra que começou em 2022, com a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia, não é a mesma guerra que ocorria antes em Donbass. E em Donbass, a maioria das pessoas nas formações separatistas, de acordo com todas as evidências publicamente disponíveis, eram ucranianos locais de Donbass, e em menor grau, de outras regiões da Ucrânia. Mas também houve intervenções militares russas em Donbass, em 2014, especificamente em agosto de 2014 e no inverno de 2015. Foi uma guerra civil clássica com intervenção estrangeira. Portanto, acho muito importante compreender de fato as condições e a situação do conflito, tanto em relação ao próprio conflito quanto aos seus participantes, para ver como essa guerra pacificamente. E agora, pelo motivo que mencionei, isso é muito mais problemático do que antes. No início das negociações de paz, havia uma chance real de encerrar esta guerra, mas as conversas ainda continuam. A nova rodada deveria acontecer hoje, na verdade, mas foi adiada por causa da guerra no Irã. Há também algumas reportagens dizendo que as negociações de paz estão novamente em um momento muito crucial, porque a Rússia ameaçou encerrá-las se a Ucrânia não aceitasse o acordo para retirar as forças ucranianas de Donbass. Nesse caso, a Rússia simplesmente interromperia as negociações. E essa ainda é uma possibilidade real. Certo. E eu estava me perguntando se a Rússia está interpretando os sinais a partir de como os Estados Unidos se comportam quando negociam com outros países. E aqui, é claro, estou pensando no Irã, porque em junho de 2025, os Estados Unidos e o Irã estavam envolvidos em negociações relacionadas ao programa nuclear iraniano, um programa nuclear pacífico, devo esclarecer. Naquela época, os Estados Unidos lançaram um ataque contra o Irã durante as negociações. Então, efetivamente, usaram as conversas como um disfarce, uma forma de fazer o Irã acreditar que não haveria ataque. E então atacaram. E agora, em fevereiro, os Estados Unidos e Israel basicamente fizeram a mesma coisa quando atacaram no sábado. Na segunda-feira seguinte, o secretário de Estado Marco Rubio deveria se reunir com seus colegas iranianos para continuar as negociações. Então, eu me pergunto se a Rússia está observando isso e pensando que talvez os Estados Unidos não sejam confiáveis, talvez não sejam um mediador honesto em negociações de paz. O que você acha disso? Sim, acho que isso também é uma questão importante,
porque Putin anteriormente acusou os países ocidentais e o governo ucraniano de se recusarem a implementar os acordos de Minsk. Além disso, em outros casos, novamente, a promessa de não expandir a OTAN para a Ucrânia e a Geórgia foi descumprida, apesar das garantias dos governos ocidentais. A adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN foi prometida em 2008, na cúpula de Bucareste. Também houve a expansão da OTAN para os estados bálticos e outros países do antigo Pacto de Varsóvia, como a Polônia e assim por diante. Mais uma vez, a Rússia considera isso problemático. Então Putin acusou especificamente o Ocidente e o governo ucraniano de não serem confiáveis. O governo ucraniano também afirmou, assim como os governos ocidentais, que a Rússia violou o Memorando de Budapeste. Em 1994, a Ucrânia concordou em desmantelar suas armas nucleares, que estavam em território ucraniano desde os tempos soviéticos, mas não estavam sob o controle das forças ucranianas. Elas estavam, na prática, sob o controle da Rússia. Portanto, a Ucrânia não podia realmente usar as armas nucleares em seu território. Elas precisavam ser destruídas ou enviadas para a Rússia. O Memorando de Budapeste existia, mas não era realmente um acordo legal. Ele não criava uma obrigação vinculante de defender a Ucrânia ou de fornecer garantias de segurança, como muitas vezes se afirmava. E acho que uma situação semelhante existe com outros possíveis acordos, porque qualquer acordo de paz que pudesse ser aceito, mesmo que assinássemos um agora para encerrar esta guerra, seria muito difícil garantir que realmente fosse implementado. Isso já aconteceu com os acordos de Minsk, que ofereciam condições muito melhores para a Ucrânia encerrar o conflito em Donbass. Zelensky, na verdade, prometeu assinar um acordo de paz e acabar com a guerra por meio de negociações pacíficas quando concorreu à presidência da Ucrânia em 2019 e derrotou Poroshenko, que fazia o oposto, tentando jogar com a carta nacionalista da língua, da força militar, do exército e da religião. Então, quando Zelensky chegou ao poder e venceu as eleições, ele fez uma reviravolta completa. Abandonou totalmente seus acordos, suas promessas de campanha de acabar com a guerra, sob pressão do Ocidente e também da extrema-direita, que o apoiava. Agora, ele se tornou o que eu chamo de um político turbinado. É ainda mais extremo do que Poroshenko, a quem derrotou e cujas políticas ele rejeitou durante a campanha eleitoral, mas agora se tornou ainda mais rígido e militarista nesse sentido, e mais nacionalista também. Não acho que ele realmente acredite nessas coisas. Acho que ele apenas interpreta esse papel por causa de sua imagem e benefício próprio, porque isso é vantajoso para ele. Então, acho que é uma situação muito difícil para a Ucrânia, e também acredito que qualquer resolução pacífica seria muito difícil de implementar, a menos que houvesse motivações reais e interesse genuíno de países como os Estados Unidos, as nações da Europa Ocidental, a Ucrânia e a Rússia, em realmente cumprir tal acordo. Mas não há garantia de que isso aconteceria. Quaisquer garantias de segurança que pudessem ser concedidas à Ucrânia. Não há como obrigar o governo dos Estados Unidos a implementá-las. E se olharmos agora para a guerra no Irã, esse é apenas um exemplo disso. Mais uma vez, os países do Oriente Médio, que abrigam bases militares dos Estados Unidos em seu território, acreditam que essas bases os protegeriam em caso de uma guerra como esta, especialmente com o Irã. Mas o que realmente aconteceu foi que o Irã atacou bases militares americanas e também mirou em parte da infraestrutura energética da região. Os países do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos basicamente apenas fecharam essas bases militares e moveram suas forças para outros locais para minimizar suas próprias perdas. Então, agora isso ficou meio óbvio. Os Estados Unidos agem em seu próprio interesse, não no interesse de outros países. Acho que o mesmo poderia se aplicar ao Reino Unido, porque não há como tornar qualquer acordo de paz legalmente vinculativo ou obrigatório.
Não existe um governo internacional superior com esse tipo de poder. Especialmente agora, quando o governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, abandonou qualquer aparência de respeito ao direito internacional. Eles proclamam abertamente que apenas os interesses americanos importam para os. E é por isso que tentaram ilegalmente sequestrar o presidente da Venezuela, que estava em Cuba. Esse regime também falou em anexar a Groenlândia da Dinamarca, transformar o Canadá no 501º estado dos Estados Unidos e até mesmo iniciar uma guerra com o Irã. Novamente, é uma violação do direito internacional, semelhante ao que a Rússia fez. Mas, na verdade, não há ninguém que possa desafiar os Estados Unidos nesse sentido. E acho que isso é muito perigoso, porque mesmo que um acordo de paz seja assinado, não há garantia de que será implementado. Por essa razão, acredito que muitos governos, incluindo os governos russo e ucraniano, acham que precisam demonstrar força, basicamente para pressionar outros governos a aceitar um acordo de paz em seus próprios termos. E nesse sentido, a Rússia tem problemas muito maiores. As chances de implementar isso são baixas, porque a Rússia tem uma vantagem sobre a Ucrânia. Ela é capaz de conquistar mais território ao longo do tempo. E já está claro que a Rússia está derrotando a Ucrânia. A Ucrânia perdeu quase 20% de seu território e não há possibilidade de derrotar a Rússia nessa situação. Portanto, acredito que qualquer acordo de paz que seja aceitável para ambos os lados, e especialmente para a Rússia, será em termos russos. A Ucrânia pode se recusar a aceitá-lo, como Zelensky está tentando fazer agora, ou concordar com o acordo. Mas se Zelensky recusasse esse acordo de paz agora, as condições para qualquer acordo futuro seriam muito piores para a Ucrânia, sem nenhuma possibilidade real de melhora, sem nenhuma chance significativa de derrotar a Rússia ou recuperar o território que está ocupado ou anexado pela Rússia. Portanto, nesse caso, acho que está muito claro, sob essa perspectiva, que uma resolução pacífica ainda é a melhor opção. Mas é uma situação muito difícil de alcançar. E as negociações nesse sentido tornaram-se problemáticas, pois não há indicação de que Zelensky realmente queira aceitar um acordo de paz. Ele apenas finge por um tempo que quer negociações pacíficas, mesmo tendo se proibido de fazer isso com Putin. Agora, ele está violando sua própria lei e decreto, que proíbem qualquer conversa pacífica com Putin, enquanto afirma querer um acordo de paz. Mas, novamente, em termos que ele não pode ditar. A Ucrânia não está vencendo a guerra, mas Zelensky age como se estivesse, e os países da União Europeia e o Reino Unido o apoiam nisso. Eles também insistem que a Rússia deve aceitar um acordo nos termos ucranianos ou europeus. Não seria aceitável para a Rússia. Então acho que é por isso que qualquer acordo de paz também não seria exatamente o fim da questão. Ele pode encerrar a guerra, mas talvez não encerre o conflito. E há uma possibilidade real de que o conflito volte a se tornar ativo por muito tempo, como no caso da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Ou pode se transformar em outra guerra, como aconteceu com o Irã, quando a primeira guerra terminou em junho, mas depois começou uma segunda, muito maior. Portanto, acho que, nesse sentido, é muito importante entender que negociações de paz e um acordo de paz podem não significar o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A confiança nesse contexto, a capacidade de cumprir qualquer acordo de paz e de confiar que as outras partes respeitarão seus termos ou negociarão de boa fé, é na verdade problemática pelos motivos que descrevi. Certo, e eu concordo com você.
Acho que qualquer acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia que envolva terceiros do Ocidente provavelmente resultaria apenas em um conflito congelado, permitindo que os países e atores ocidentais ganhassem tempo para se rearmar, fortalecer sua infraestrutura, expandir seu complexo militar industrial e aumentar a produção para reiniciar o conflito, novamente às custas de vidas ucranianas em solo ucraniano, como uma forma de travar outra guerra por procuração contra a Rússia. Portanto, parece mais provável do que não que qualquer acordo de paz, envolvendo partes ocidentais expressando seu interesse, resultaria apenas em um conflito congelado. Mas o que é interessante é que recentemente Zelensky teria dito que a Ucrânia deve se preparar para mais 3 anos de guerra. E se olharmos para a Ucrânia e a realidade no terreno, veremos que o país tem cerca de 11 milhões de aposentados. São pessoas com 65 anos ou mais, e a maioria delas vive abaixo da linha da pobreza. As gerações mais jovens ou se mudaram para a Europa ou para a Rússia. Milhões de pessoas se mudaram para a Rússia depois de 2022, ou pereceram nessa guerra por procuração. Portanto, a Ucrânia realmente não tem o capital humano necessário para sustentar uma campanha militar por mais 3 anos, como Zelensky está prometendo. E o que provavelmente é ainda mais importante é que, se você olhar para o lado econômico da questão, a economia precisa sustentar o esforço de guerra, mas a economia ucraniana está simplesmente destruída. Ela não tem o capital humano, não tem a infraestrutura, está carente de tantas outras coisas. Então, qual é o plano de Zelensky aqui? Por que ele está dizendo, vamos nos preparar para mais 3 anos de guerra? Quando ele precisa de financiamento externo para manter as operações do governo, pagar pensões aos 11 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e depende de armas ocidentais para travar essa guerra, qual é o plano dele aqui? Acho que o plano dele é permanecer no poder. E a guerra, para ele, significa poder, porque assim ele consegue continuar no cargo, em violação à Constituição ucraniana. A Constituição não proíbe eleições presidenciais durante a lei marcial ou em tempos de guerra como este. Ela apenas proíbe eleições parlamentares. Então, basicamente, Zelensky está fazendo isso de forma ilegal. Ele não tem autoridade legal, segundo a Constituição, para permanecer no poder, pois ela estabelece que o mandato presidencial é de 5 anos e não pode ser prorrogado. Há até uma decisão do Tribunal Constitucional sobre essa questão, a respeito do mandato presidencial. Zelensky sabe disso, e para ele, poder continuar a guerra por tanto tempo significa que pode permanecer no poder, com todos os benefícios que isso traz. A atenção, as ovações de políticos ocidentais, da mídia ocidental e de celebridades que o aplaudem por usar a Ucrânia como um intermediário na guerra contra a Rússia e por usar os ucranianos como instrumento nesse conflito. Basicamente, Zelensky está se beneficiando muito com isso, e para ele isso é muito importante. É como uma ovação de pé por sua atuação como líder da Ucrânia. Por causa de seu histórico na comédia e na televisão, ele precisa desse tipo de aplauso. É como um espetáculo para ele, uma forma de provar que está indo bem. Ele também obtém benefícios econômicos e financeiros com essa guerra. Há até uma investigação sobre o círculo de Zelensky, em que pessoas próximas a ele foram acusadas e processadas por corrupção, em grande escala, incluindo uma que, segundo relatos, tinha um vaso sanitário de ouro em seu apartamento. Então, eles levam estilos de vida muito luxuosos e assim por diante, sem nenhum tipo real de responsabilização, exceto pelo Escritório Nacional Anticorrupção, que na verdade estava investigando-os. Ele estava basicamente sob o controle ou influência dos Estados Unidos e de outros governos ocidentais. Então, puderam usar isso contra Zelensky, mas não diretamente contra ele até agora.
Isso também significa que, caso a guerra termine, Zelensky pode enfrentar muitas perguntas dos ucranianos sobre seu fracasso em evitar a guerra, que era evitável e poderia ter sido evitada por meio de negociações pacíficas, implementando os acordos de Minsk e assim por diante. Ele também enfrentaria perguntas sobre seu fracasso em assinar um acordo de paz em Istambul e outras questões sobre suas ações no cargo e as de seus associados próximos em relação à corrupção. Então, ele também poderia ser ameaçado pela extrema-direita se concordasse em retirar as forças ucranianas de Donbass ou se assinasse um acordo de paz com a Rússia em outros termos, o que é improvável. Mas, de qualquer forma, ele poderia enfrentar uma ameaça da extrema-direita, incluindo neonazistas declarados, que já se opuseram a ele em 2019 e no início da invasão russa, por sequer considerar qualquer acordo de paz com a Rússia para encerrar a guerra em Donbass e agora a guerra mais ampla com a Rússia. Então, ele teria uma possibilidade real de ser processado criminalmente na Ucrânia se perdesse o poder, ou talvez tivesse que fugir do país, como aconteceu com muitos outros ditadores. Basicamente, ele seria abandonado e perderia seu status público. Não receberia mais aplausos de pé, nem aquele tipo de apoio do Ocidente. Portanto, nesse caso, encerrar a guerra significaria consequências muito negativas para Zelensky, mas não para os ucranianos. Nesse sentido, fica muito claro que Zelensky não é o mesmo que a Ucrânia, ou os ucranianos, porque seus interesses são, na verdade, muito diferentes dos interesses dos ucranianos e da Ucrânia como Estado. E eu acho que por esse motivo, ele quer prolongar a guerra o máximo possível e permanecer no poder o máximo possível. Porque caso contrário, ele estaria em perigo. Não apenas sua liberdade, mas também sua vida poderiam estar em risco se fosse alvo da extrema-direita e de outras facções na Ucrânia. Especialmente por pessoas que estão descontentes ou que testemunharam a mobilização forçada, violações de direitos humanos e outros abusos, incluindo perseguições ilegais de pessoas com acusações forjadas. Além disso, aqueles cuja propriedade foi confiscada ou roubada, e pessoas que foram mobilizadas à força por oficiais militares sob o comando de Zelensky. Então, acho que haveria muitas reações negativas contra Zelensky se ele perdesse o poder. Por esse motivo, ele quer prolongar a guerra o máximo possível e ainda depende do apoio financeiro dos países da União Europeia, o que lhe dá a capacidade de pagar todas aquelas pensões que você mencionou. Todas as pensões na Ucrânia são pagas por países ocidentais. Inicialmente, eram os Estados Unidos e outros países europeus, mas agora a União Europeia basicamente paga os salários dos funcionários públicos ucranianos, assim como de professores, docentes e médicos. Eles também pagam os salários de outros funcionários públicos e as pensões, porque o orçamento ucraniano não consegue cobrir todas essas despesas. Então, para Zelensky, essa é uma boa oportunidade. Ele basicamente está recebendo muito dinheiro para permanecer no poder e prolongar seu governo, o que não é democrático e, novamente, não está de acordo com a lei. Mas ele conta com o apoio do Ocidente, financeira e politicamente. Então pode usar isso para prolongar a guerra o máximo possível, porque isso está em seu interesse. Com certeza. A Europa tem sugerido repetidamente o envio dos chamados Forças de Paz para a Ucrânia, mesmo depois que um acordo de paz seja alcançado com a Rússia. E todas as vezes que essa retórica vem da Europa, a resposta da Rússia é que quaisquer tropas estrangeiras seriam alvos legítimos em território ucraniano. Por que a Europa está insistindo na ideia de enviar tropas estrangeiras para a Ucrânia depois que um acordo de paz for firmado? Acho que eles podem fazer isso por dois motivos. Um deles é que querem continuar tendo a Ucrânia como um estado cliente dos Estados Unidos, da OTAN, ou basicamente dos países ocidentais.
Para eles, a Ucrânia é útil para conter a Rússia. Mesmo antes da invasão russa, a Ucrânia já era um estado cliente usado contra a Rússia para contê-la. E eles querem continuar com isso após o fim da guerra. Então esse é um dos motivos. Usar a Ucrânia contra a Rússia por razões geopolíticas e manter o conflito entre a Rússia e o Ocidente, e entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse caso, os pacificadores europeus poderiam prolongar essa situação e talvez também permitir que Zelensky permanecesse no poder, pois lhe dariam proteção contra qualquer tipo de ameaça que pudesse vir de ucranianos que tentassem se voltar contra ele depois que a guerra terminasse. Mas acho que outro motivo, também muito importante, talvez até mais significativo, é que eles usam esse tipo de promessa ou intenção de enviar forças de paz à Ucrânia contra países específicos. Há declarações da Rússia dizendo que isso é uma linha vermelha, que não é aceitável para eles. Então eles sabem disso e fazem isso especificamente para torpedear qualquer perspectiva de um acordo de paz. Porque, se a implantação de forças de paz fizesse parte de um acordo de paz, formal ou informalmente, e a Rússia não concordasse, a guerra continuaria independentemente de o acordo ter sido assinado ou não. Isso significaria que a Rússia provavelmente não aceitaria nenhum termo de paz que envolvesse o envio de forças de paz. E por essa razão, não acho que eles queiram uma guerra direta com a Rússia. Eles só querem usar o envio de forças de paz como uma forma de bloquear negociações pacíficas. Um chamado acordo de paz que poderia encerrar a guerra. Porque isso pode ser visto como uma espécie de pílula venenosa nas conversas, ao oferecer condições que não seriam aceitáveis e já foram rejeitadas pela Rússia. Então eles sabem disso e continuam fazendo isso repetidamente. Mesmo estando claro que isso não é possível, isso poderia levar a uma guerra direta entre países da OTAN e a Rússia, o que seria uma situação muito séria. Um grande conflito entre potências nucleares, muito mais significativo do que, por exemplo, a guerra entre a OTAN e a Sérvia, por causa do Kosovo, no final dos anos 1990, ou uma possível guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irã neste momento. E talvez a última pergunta de hoje. O recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia declarou, em janeiro de 2026, que 2 milhões de homens ucranianos são procurados por evasão do alistamento e 200 mil são desertores. Portanto, o governo de Zelensky realmente depende da mobilização forçada. Vemos tantos vídeos de ataques brutais contra homens ucranianos de todas as idades em todo o país, e isso vem acontecendo desde 2022. Sei que você pessoalmente conhece muitas pessoas que foram mobilizadas à força e que não estavam necessariamente aptas para o serviço por diversos motivos. Você publicou sobre isso no X e achei essas postagens muito interessantes e esclarecedoras. Poderia falar mais sobre as práticas de mobilização forçada de Zelensky e talvez nos contar sobre seus antigos vizinhos ou colegas que foram vítimas dessa mobilização. Sim, este também é um problema muito sério que nunca foi noticiado pela mídia ocidental. Os políticos ocidentais também fingem que isso não é um problema na Ucrânia. Eles afirmam que os ucranianos querem lutar contra a Rússia novamente, que fazem isso voluntariamente e assim por diante. Mas, na verdade, não é o caso. As evidências são muito claras, como você mencionou, e eu também as examinei no meu livro. O que é importante entender é que muitos ucranianos, eu diria a maioria, com base em dados públicos sobre deserção, não estão dispostos a lutar até o último ucraniano, ao contrário das políticas dos países ocidentais, e agora também da política de Zelensky nesse sentido. Eles apoiariam uma resolução pacífica da guerra, porque para eles, isso significa uma chance muito real de serem mortos ou feridos todos os dias nesse conflito.
gravely wounded on this war. Since Zelensky and his government now rely on forced Como Zelensky e seu governo agora dependem da mobilização forçada, quase ninguém está disposto a se juntar voluntariamente às forças ucranianas e lutar contra a Rússia. Mesmo na Ucrânia Ocidental, minha região natal, que é historicamente anti-Rússia, nacionalista e pró-Ocidente. Simplesmente não querem fazer isso voluntariamente. Assim, há muitos vídeos que assisto todos os dias nas redes sociais mostrando pessoas sendo tiradas das ruas, basicamente capturadas à força, colocadas em vans e enviadas para a linha de frente sem qualquer treinamento militar adequado. Muitas vezes, elas voltam para suas famílias em sacos de cadáveres, basicamente mortas, e muitos de seus corpos só são recuperados depois de muito tempo, porque as forças ucranianas não conseguem resgatá-los após recuar. again to have these bodies after they retreat. So now you have exchange of bodies which take place and Russia. Agora há trocas de corpos acontecendo, e a Rússia normalmente troca cerca de 1.000 corpos de combatentes ucranianos por apenas algumas dezenas de combatentes russos. Acho que isso é um problema muito real. Meus amigos e conhecidos no oeste da Ucrânia me dizem que os homens basicamente estão se escondendo da mobilização forçada. Eles têm medo de sair às ruas, mesmo aqueles que, novamente, sabem que podem ser capturados e enviados para a linha de frente. Esse é um perigo real, e as pessoas sabem disso. Elas estão cientes do problema e tentam evitar essa mobilização forçada porque não querem lutar nessa guerra. E mesmo que sejam capturados, muitos deles desertam das linhas de frente ou dos campos de mobilização. Então há um número muito grande de pessoas que fazem isso. E isso é consistente com relatos de casos individuais. Pessoas que eu conheço, pessoas da época em que eu morava na Ucrânia, quando cresci lá. Meus vizinhos, por exemplo. Eu sei que alguns deles foram capturados e mobilizados à força. 2 já foram mortos e um deles foi mobilizado recentemente. Há algumas semanas, ele tinha cerca de 56 anos e sofria de tuberculose. About 56 years old and he has tuberculosis. He went to do shopping and he was captured as well. Ele saiu para fazer algumas compras e também foi capturado. E novamente, estão verificando todos em busca de serviço militar, mesmo que ele tenha uma forma ativa de tuberculose, que é uma doença muito perigosa, além de várias outras enfermidades. Mas agora eles não se importam. Mobilizam pessoas doentes, mobilizam pessoas com condenações criminais, pessoas com penas de prisão e assim por diante, até mesmo prisioneiros. Prison conviction, prison terms and so on, prisoners, so they mobilize anybody who can be mobilized. Então, eles mobilizam qualquer pessoa que possa ser mobilizada, sem levar em conta nenhuma norma legal da lei ucraniana. Basicamente, eles têm o direito de fazer isso por meio de uma diretriz de Zelensky. Ou seja, Zelensky lhes dá o direito de sequestrar pessoas do Estado. Por essa razão, os ucranianos estão se escondendo e não querem aceitar isso. E há outro caso. Meu vizinho, que foi mobilizado à força, é o vizinho do outro lado da rua, aquele que mencionei antes, que morava perto da minha casa na mesma rua. Eu o conheço porque ele estudou lá. Na verdade, minha casa também foi tomada, então não posso voltar à Ucrânia por esse motivo. Eles simplesmente tomaram minha casa e minha propriedade depois que falei sobre o massacre da Maidan. Outro vizinho. Ainda mantenho contato com meus vizinhos e converso com eles com frequência, assim como com meus parentes. Me contou que um morador do outro lado da rua, que eu também conheço pessoalmente, foi mobilizado para o exército e depois desertou. Ele foi capturado novamente, enviado de volta a um campo de treinamento, e apenas alguns dias depois, nesse campo no oeste da Ucrânia, foi encontrado morto, com ossos quebrados e ferimentos no rosto e na cabeça. Mas toda a mídia noticiou que ele havia sido morto lutando contra a Rússia na linha de frente. Na realidade, ele quase certamente foi morto no campo de treinamento, porque não queria lutar na guerra. Havia outros motivos por trás disso, mas ele foi morto. Mas não houve investigação,
e os vizinhos foram instruídos a nem sequer pedir uma. Toda a mídia noticiou que ele simplesmente havia sido morto na guerra. Então, esta é uma situação real, com pessoas reais que estão, mais uma vez, sendo mortas. E outro vizinho também foi recentemente morto na guerra. Ele era filho de uma pessoa que morava 2 casas depois da minha, no oeste da Ucrânia. Eu conheço a família deles. Eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia muito bem a mãe e a avó dele. Isso realmente mostra a dimensão das baixas na Ucrânia, que muitas vezes nunca são relatadas. Não há informações concretas sobre o número de militares ucranianos mortos. Segundo minha estimativa, já há mais de 200.000 soldados ucranianos que estão mortos ou desaparecidos em combate, mas provavelmente também mortos, pois seus corpos não são recuperados pelas forças ucranianas. Acho que esta é uma situação muito no negatismo. In this case, I think this is a very negative situation for Ukrainians, and the longer this would continue, the much less chances. E quanto mais isso continuar, menores serão as chances. Haverá apenas mais e mais vítimas e menos disposição entre os ucranianos para lutar nesta guerra. Acho que isso é uma demonstração muito clara de que esses não são casos isolados. É um grande problema. E isso se aplica não apenas ao leste e ao centro da Ucrânia, que são regiões mais próximas da Rússia e têm laços históricos com ela, mas também ao oeste da Ucrânia, minha região natal, que não tem amor nem afinidade pela Rússia e historicamente apoiou partidos e candidatos políticos anti-russos. Essa região apoiou Poroshenko e outros candidatos que promoveram políticas nacionalistas e pró-Ocidente. E agora, mesmo lá, as pessoas não estão dispostas a lutar. Elas estão sendo mobilizadas, mas muitas acabam mortas ou temem enfrentar consequências negativas mais tarde em suas vidas. Muitas vidas terminaram dessa forma. E agora, pessoas que antes diziam apoiar a democracia na Ucrânia, que viam o Maidan e a oposição como um protesto contra a violência policial em 2013-14, estão agora abertamente endossando e ignorando a violência em uma escala muito maior. A polícia no Maidan não foi responsável pelos massacres que descrevi em meus estudos. Na verdade, foi o contrário. Agora vemos toda essa violência acontecendo nas linhas de frente, pessoas sendo mortas, sequestradas. Há muitos vídeos, e tudo isso é totalmente ignorado pela mídia e pelos políticos ocidentais que afirmam apoiar os ucranianos. Mas na verdade é o oposto. Considero isso uma política muito anti-ucraniana, porque é claro que não é isso que os ucranianos querem. Isso tem um efeito muito negativo sobre os ucranianos. Mesmo assim, é benéfico para Zelensky, tá? E é por isso que ele conta com o apoio do Ocidente. Não poderia concordar mais com você. Acho que você está absolutamente certo. Vemos que o aumento do tráfico humano na Europa, como resultado da guerra, se tornou, sem dúvida, um dos principais problemas mencionados em muitos relatórios da ONU. E o abuso dos direitos humanos na Ucrânia é simplesmente às claras, sabe? Homens são tirados das ruas, são espancados. Há muitos relatos indicando que eles são, na verdade, assassinados nessas instalações de treinamento militar, onde deveriam ser treinados antes de serem enviados para a linha de frente. É simplesmente uma tragédia completa absoluta o que estamos vendo. E, de fato, como você mencionou, Zelensky não é um presidente democraticamente eleito. Seu mandato expirou há vários anos. E a igreja ucraniana tem sido perseguida diariamente. Portanto, é realmente vergonhoso ver que os governos ocidentais financiam um regime que oprime abertamente seu próprio povo e viola seus direitos humanos. Professor Kachanovski, muito obrigado por suas reflexões hoje. Isso foi extremamente valioso e eu realmente incentivo todos os nossos espectadores e assinantes a baixarem os livros do professor Kachanovski. Eles são muito, muito bons e vocês aprenderão muito com ambos. Então, definitivamente, confiram os links na descrição do vídeo abaixo, sigam o professor Kachanovski no X, anteriormente Twitter, e mantenham-se conectados. Professor Kachanovski, muito obrigado por se juntar a nós e espero que volte para um novo episódio. Sit. Thank you.